Cansado de criar fluxos de trabalho de IA que quebram ou que não se adaptam? Prepare-se para elevar o nível. Neste vídeo, vamos mergulhar nas novidades do N8N para agentes, explorando como o poder da AI Agent Tool, a resiliência do Fallback Model e a inteligência do modelo seletor tornam seus fluxos de trabalho mais robustos, eficientes e dinâmicos do que nunca. Vamos começar com a primeira novidade, que é o Fallback. Se você reparou aqui, neste agente, ele possui duas LLMs. Por que disso? Porque se uma LLM falhar, a outra reserva entra em ação. Deixei até um texto aqui para a gente. Deixa eu ler aqui para você. O Fallback Model em um nó de agente permite que você defina um modelo de linguagem reserva que o agente pode usar. Se o modelo principal falhar, o agente tentará o próximo modelo na lista, até encontrar um que funcione. Isso aumenta a robustez e a confiabilidade do seu fluxo de trabalho, garantindo que a tarefa do agente seja concluída mesmo se o modelo estiver indisponível ou falhar por algum motivo. Vamos fazer um teste. Vamos pegar esse aqui, ó, o agente principal. Para você poder ativar o segundo agente ou agente reserva, é só você entrar aqui no corpo do agente e ativar esse aqui, o Fallback Model. Se eu desativar ele, olha lá, ele perde a ligação, tá vendo? Estranho, né? Ele deu um erro aqui e apareceu a ligação aqui em cima. Se eu voltar aqui e ligar ele, já deve corrigir esse erro. Beleza, ele está aqui como um modelo de LLM reserva. Vamos testar para ver se ele vai funcionar? Aqui eu anexei ele em uma credencial que está errada, já para testar. Vou clicar aqui em executar, que eu tenho uma mensagem aqui já própria para ele, gravada no Edit Field. Beleza, você pode ver que aqui ela falhou por causa da credencial. Então, automaticamente, ele passou para a próxima LLM. E aqui ele deu a resposta. Olá, como você está? Então, beleza. Isso era uma coisa que a própria comunidade lá do N8N pedia muito, ter um LLM reserva. E o N8N escutou sua comunidade e criou. Isso aqui deixa o seu fluxo, o seu agente muito mais robusto e seguro. Porque se der algum erro na LLM principal, ele já vai pular para a segunda. Agora aqui, temos também um agente orquestrador com uma ferramenta excepcional. Agora, no campo ferramenta, é possível colocar o corpo do agente de IA como uma ferramenta. Então, você está usando um corpo do agente, igualzinho esse aqui, só que como ferramenta. O que isso muda para você? Lembra quando você vai criar um agente orquestrador, você precisava colocar outros agentes especialistas em outro workflow, porque você não conseguia ligar diretamente o seu agente orquestrador para um agente, para um subagente. Para quem está em dúvida, subagente é para executar uma função específica. Digamos que esse agente orquestrador ele vai entrar em contato direto com o usuário vai mandar mensagem diretamente para ele. Ele vai orquestrar para saber o que precisa fazer e vai enviar um comando para um subagente especialista em alguma coisa. Por exemplo, digamos que ele precisa criar um evento em uma agenda. Ele vai entrar em contato com o agente que é especialista em eventos, em agenda. Precisa mandar um e-mail. Ele vai enviar uma mensagem, um comando para o agente que envia e-mails. Para isso, antes, você tinha que clicar aqui na ferramenta e selecionar uma ferramenta que chama outro workflow, onde estará o seu subagente, que é essa ferramenta aqui, ó, Call N8N Workflow Tool. Então, você tinha que ter um agente em outro workflow. Agora, lógico que você não vai parar de usar esse aqui. Esse aqui você vai usar para outras funções. Mas agora eu posso apagar ela aqui e você pode anexar diretamente um outro agente. Deixa eu mostrar aqui. E quantos agentes você precisar, né? Um subagente. Clica aqui em ferramenta
clica aqui e digita IA, ele vai aparecer ó, a AI Agent Tool, uma ferramenta de agente. Ele vai abrir um outro agente. Esse agente aqui, ele é exatamente, o subagente, nesse caso, ele é exatamente igual ao agente orquestrador. Ele tem todas as funções. Você pode ver aqui, você consegue colocar uma LLM, vamos colocar aqui o do Google. Agora eu vou escolher a correta. Você pode colocar memória nele. Você pode chamar outras ferramentas, qualquer ferramenta que o agente principal, o agente orquestrador, tenha acesso, esse subagente vai ter acesso. Vamos colocar aqui essa ferramenta aqui, da ZEP. Beleza, ele já virou um subagente especialista em alguma coisa. E como você viu, como você está vendo agora, eles já têm aqui 2 subagentes, correto? E cada subagente pode ter um subagente. Então será um subagente do agente orquestrador. Olha só aqui embaixo. Todos eles também, você pode vir aqui, clicar na ferramenta. Deixa eu tirar aqui que está meio bagunçado. Nós acabamos de criar esse subagente aqui, não foi? Então se eu clicar aqui na ferramenta e digitar AI novamente, ele vai aparecer outra ferramenta de IA para mim. Então eu posso ir colocando subagentes. Isso aqui pode ficar enorme. Mas se você vê que está ficando grande demais sua automação, você pode também dividi-la em outros fluxos, usando a ferramenta de chamada de workflow, como nós já usamos antigamente. Antigamente, que era semana passada praticamente. Além disso, para evitar erros, você clicando aqui no agente, ele vai ter aqui a descrição do subagente. Aqui você pode puxar a mensagem, ou você pode colocar aqui nele na forma automática para ele se comunicar diretamente com o agente orquestrador diretamente. E aqui embaixo você pode habilitar o fallback para ter outra saída de agente. Então agora ele tem outra saída de LLM. Agora ele tem uma LLM reserva. Vamos colocar esta aqui do Google, do Gemini, e vamos colocar aqui do Grok. Então todos os subagentes, eles têm as mesmas funções do agente orquestrador. Top demais, não é? Mas não acabou. Ainda tem algo aqui que é muito interessante, que é o modelo de seleção. Olha se você já consegue entender aqui só olhando para ele. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Você percebe que aqui você tem o corpo do agente e no lugar do LLM principal você tem um modelo de seletor de LLMs. Esse modelo de seletor é para você escolher qual modelo de LLM você vai usar para certa função, para certo trabalho. Por exemplo, digamos que um usuário mandou uma mensagem lá, um oi, ou pediu, ou me perguntou qual é a capital da França. Então, é uma pergunta geral. No caso, uma LLM até gratuita consegue responder isso. Você não concorda que essa Grok aqui, a Llama, consegue responder isso? É gratuito? É uma mensagem tranquila? Beleza. Ele vai selecionar que é uma mensagem geral e vai encaminhar para o Grok. Se você envia uma mensagem pedindo para ele criar um programa de alguma coisa, então ele entende que precisa de uma ferramenta mais potente e ele vai chamar aqui, por exemplo, a Anthropic, que eu já deixei aqui separado. Eu quero, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta, eu vou pedir para criar um texto, ele precisa ser mais criativo. Então ele vai chamar aqui uma ferramenta mais criativa, que é o modelo 3. Ele vai chamar aqui o GPT-4o. Como ela funciona? Vamos entrar nela aqui. Você escolhe quantos modelos de LLM você quer subdividir os seus trabalhos. Eu posso escolher aqui de 2 até 10 LLMs. No caso, eu vou escolher 4 só para teste. O modelo 1 eu deixei aqui para programação. Então, eu já deixei um código em expressão aqui para puxar. Quando for programação, ele vai chamar
a LLM específica para programação. Se for algo muito básico, se for algo geral, eu deixei ele para o modelo 4 para chamar aqui o Grok. Ricardo, como você fez essa expressão aqui? Você sabe que 90% de uma automação é JSON e expressões. Se você domina isso, você domina totalmente aí a execução, né? O seu agente. Então, isso aqui, como você sabe que é de extrema importância, eu deixei também um vídeo, calma que esse vídeo aqui não acabou, eu deixei um vídeo falando somente sobre expressões e JSON. Vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo o link desse vídeo. Então você vai lá, acesse e vai aprender sobre JSON e expressões. Agora, voltando aqui no assunto. Ricardo, além da expressão, como você faz para poder fazer com que a IA selecione, como que o fluxo seleciona qual é o modelo certo que ele vai chamar? Você tem duas opções que eu sei até agora no momento. Uma opção é criar um código, igual eu criei para este no-code. Eu criei um código JavaScript que faz todo esse processo para mim. Deixa eu mostrar aqui para você. Por exemplo, vamos pegar aqui uma pergunta que eu já deixei pronta aqui. Vamos pegar uma mais complexa, por exemplo, uma aqui para programação. Aqui, ó. Não, vamos pegar uma mais simples primeiro, só para a gente ter uma ideia, quer ver? Vamos pegar uma mais simples, ele já está ligado aqui, conectado. Vamos chamar aqui a ferramenta, deixa eu limpar ela aqui. Vamos mandar somente um oi. Vamos ver qual que ela vai chamar. Beleza, já vi aqui que chamou o Grok, certo? Vamos lá de novo, vamos dificultar mais aqui a mensagem. Qual é a capital da França? A capital da França é Paris. Novamente, ele chamou a ferramenta gratuita, que era uma pergunta simples, uma pergunta geral. Agora vamos para uma pergunta mais difícil. Vamos pegar algo de programação. Vamos colocar aqui. Vou dar um Ctrl V. Antes disso, eu não preciso gastar tokens com isso, porque o tokens da Anthropic é um pouco mais caro. Vamos só desligar aqui a IA, que vai funcionar normalmente, para a gente fazer um teste. Vamos enviar aqui. É lógico que ele não vai ter uma resposta, porque eu desliguei que é IA. Mas quando eu clicar aqui no nó, eu vou ver que é a resposta dele, que ó, programação. Então ele ia puxar a ferramenta da programação e ia escrever o código para mim. Vamos fazer um outro teste aqui para ver qual ferramenta que ele vai chamar. Lembra o seguinte, aqui no próprio modelo seletor já está aqui, ó, programacão. Se a mensagem viesse daquele jeito, então ele ia selecionar o modelo número 1. O modelo número 1 é focado em programação. Vamos fazer aqui, vamos chamar agora de uma outra ferramenta. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Vamos para resumo. Essa aqui, ó, Sumarize. Vamos lá, sumarize as principais descobertas da pesquisa sobre aquecimento global. Já é uma pergunta mais específica. Vamos enviar e vamos ver qual ferramenta ela vai chamar. Vamos clicar aqui no nó. Beleza, veio em resumo. Resumo, vamos ver aqui qual ferramenta que era. Resumo é a número 2. Tá vendo aqui? Número 1, número 2, número 3, número 4. Ó, número 2. ChatGPT 4.1. Certo? Ricardo, qual é a outra opção que eu tenho para fazer essa seleção de perguntas, para identificar qual é a intenção da pergunta ou mensagem? Você pode simplesmente vir aqui e adicionar uma AI, um agente. Um agente aqui pode ser um básico, só para a gente testar. Vamos sair aqui. No caso, eu preciso tirar. Vamos desligar essa aqui por enquanto. No caso, se você tem um agente aqui,
você não vai precisar do nó, concorda? Então podemos tirar ele aqui. Vamos tirar esse nó, só para não ficar dúvidas. Beleza, esse nó aqui agora ele está inutilizável. Vamos salvar. Aqui você vai colocar aqui uma LLM. No caso, você colocaria uma LLM simples, gratuita, para fazer esse trabalho. Aqui você teria que criar um prompt. Aqui no modelo de prompt, você teria que criar um prompt para ele entender a intenção do usuário e responder para a próxima LLM. Ele não vai responder ao usuário. Você tem que deixar isso bem claro no próprio token. Então, ele vai criar uma resposta em JSON, vai formatar uma resposta para você pegar essa resposta na sua LLM principal, no seu agente principal aqui, e poder capturar aqui a palavra que vier da ação da mensagem. Aqui tem alguns problemas que eu acho, na minha opinião. Eu vou até querer saber a sua opinião nos comentários. Se você coloca de cara aqui uma LLM no início, toda vez que você mandar, por exemplo, um oi, olá, qualquer mensagem, ele vai ter que usar uma LLM, vai gastar tokens para isso. Toda vez que você mandar qualquer tipo de mensagem, ele vai ter que fazer uma chamada externa, porque uma LLM ele faz uma chamada de API externa, fora do seu fluxo. Então, se a sua LLM, se caso tiver algum problema lá na central, né, por exemplo, você está usando um ChatGPT, OpenAI, se tiver algum problema lá se tiver algum problema no ChatGPT, o seu LLM pode não funcionar. Ou se ele funcionar, vai gastar tokens. Aí você, Ricardo, mas eu estou usando aqui uma LLM gratuita. Beleza, nesse ponto não vai gastar. Mas corre o risco dele alucinar. Mesmo que você coloque aqui um outro LLM, dá para você colocar aqui um outro LLM. Aqui, ó. Pode colocar um outro LLM. Você vai vir aqui e colocar um outro. Vamos colocar aqui um Google, né? Um Gemini. Você colocou um LLM do Gemini. Então, se ocorrer um erro no seu primeiro LLM, ele vai passar para o segundo. Beleza, digamos que funciona, beleza. Só que se o seu primeiro agente alucinar, o seu primeiro LLM alucinar na resposta, ele vai dar uma resposta errada. Ela não vai passar para a segunda LLM. Ele alucinou. E toda vez que você ficar mandando mensagem, ele vai ficar fazendo uma chamada de API externa. Então demora um pouco mais. Nesse caso, eu acho mais interessante você usar um código JavaScript como este que eu usei. Eu já perguntei para um programador, eu já fiz pesquisas também em ferramentas próprias para programação e todas me falaram que criar um código específico para isso é mais interessante. O que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta, não. É a minha opinião, é o que eu pesquisei e o que eu acho melhor. Se o seu código for robusto, ele não vai ter erros. Não é que nunca ele vai ter erros. Eu te garanto que ele vai ter muito menos erros do que uma LLM. Porque ele não depende de nada externo, depende somente do código que você vai colocar aqui. Lembra que em outros vídeos já conversamos muito que às vezes a gente cria um prompt para LLM hoje, funciona perfeitamente. Quando a gente vai testar ela no outro dia, principalmente se for um prompt muito complexo, ela começa a alucinar. Algo na memória dela, no conhecimento dela que é atualizado, às vezes no outro dia, pode atrapalhar aquele prompt que você fez. Então, nesse caso, eu, na minha humilde opinião, acho o código mais interessante. Você quer esse código aqui? Você quer esse fluxo para você? Vou fazer o seguinte, como um pai, eu vou pegar, vou deixar o link desse código, vou deixar o link desse template abaixo do link da aula de JSON e expressões. Está lembrado da aula de JSON e expressões? Então, se você não sabe, você precisa fazer essa aula. Isso é muito importante. Você aprendendo JSON e expressões, eu te garanto que isso vai facilitar muito a sua vida aqui no N8N. Então, como eu sou um pai, eu vou deixar aqui o template para você baixar gratuitamente, sem te cobrar nada, e você vai poder pegar
esse código aqui, esse nó, e salvar ele nos seus fluxos de agora em diante. Ou você pode vir aqui e copiar o código, salvar ele. Aí depende de você, você vai poder usar ele de qualquer jeito. Espero que você tenha um ótimo aproveitamento desse código. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like para fortalecer o canal. Deixe nos comentários o que você prefere. Você prefere deixar um código robusto nessa função ou chamar uma LLM, deixar um agente aqui na frente? Deixa eu saber qual é a sua opinião e por quê. Se você ainda não é inscrito, eu aguardo a sua inscrição. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!